Hoje a gente vai enfrentar junto um dos motivos mais alegados pelo INSS para indeferir o benefício de auxílio-doença, que é a alegação de doença pré-existente, né? Então, primeiro a gente vai entender o que é uma doença pré-existente, depois a gente vai entender qual é o fato gerador do auxílio-doença ou até da aposentadoria por invalidez, e por último a gente vai concluir mostrando como que a gente pode solucionar esse problema para o segurado, tá bom? Então, doença pré-existente de forma bem simples é quando a pessoa ela já é portadora de alguma doença, né? Já é portadora de alguma enfermidade quando ela entra no sistema previdenciário ou quando ela já estava no sistema previdenciário, né? Perdeu a qualidade de segurado, adquiriu aquela doença e retomou as contribuições, seja como empregado ou como contribuinte individual ou facultativo. Aí tanto faz, né? Mas o fato é que a pessoa ela já entrou ou foi reinserida no sistema já com aquela doença, tá? Isso é doença pré-existente. O fato gerador do benefício do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez é a incapacidade para o trabalho, ou seja, o que gera o benefício, o que dá o direito ao benefício, além de outros requisitos como a qualidade de segurado e a carência, né? Mas o que gera, o fato gerador é a pessoa comprovar que em decorrência daquela doença ela está incapacitada para exercer as suas atividades profissionais, né? E aí vai depender, se for uma incapacidade total e temporária, ela vai ter direito ao auxílio-doença. Se for uma incapacidade total e permanente, vai ter direito à aposentadoria por invalidez. Mas aqui o ponto central é a gente entender a diferença entre doença e incapacidade, né? Porque o que vem acontecendo na prática e na maioria das situações, tá? É que a pessoa ela se apresenta, né, na perícia do INSS após fazer o seu requerimento de benefício por incapacidade, e ali o perito, analisando a documentação médica, constata que aquela pessoa, a doença, né, se manifestou naquela pessoa enquanto ela não era segurada do INSS, coloca isso ali no seu parecer técnico e por esse motivo o seu benefício de auxílio-doença é negado pelo INSS. No entanto, o surgimento da doença não importa, é irrelevante para a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. O que realmente importa para esse tipo de benefício é o início da incapacidade para o trabalho, né? Então é nesse ponto que o INSS vem errando e indeferindo benefícios por incapacidade legítimos, né? Agora vamos colocar isso numa situação real, hipotética, né? Vamos imaginar que um segurado, né? Uma pessoa antes de retornar ao sistema previdenciário, então a pessoa ela trabalhou um tempo, perdeu a qualidade de segurado e essa pessoa ela foi acometida de neoplasia, por exemplo, tá? Então, quando a doença surgiu, ela não era segurada do INSS, tá? Ela não figurava como segurado do INSS. E aí ela voltou a trabalhar e ter as contribuições previdenciárias, então ela já entrou no sistema com a neoplasia. Então a doença ali, ela já tinha doença quando retomou as suas contribuições previdenciárias. No entanto, essa doença, ou porque estava no estágio inicial, porque realmente ainda estava em períodos de realização de exames, de averiguação, essa doença ela não causava incapacidade para o trabalho. Então, apesar de ela ter a doença, ela conseguia trabalhar e realmente estava trabalhando. E trabalhou ali em uma empresa por um ano, né? E depois desse um ano, a empresa demitiu essa pessoa e logo após 2 meses dessa demissão, a pessoa a doença se agrava, né? E a pessoa realmente ela é acometida de uma incapacidade para o trabalho, ela não consegue mais trabalhar em decorrência do agravamento daquela doença, tá? Nesse tipo de situação, tá? Se a pessoa fizer o requerimento, né, de um auxílio-doença, de um afastamento, passar por uma perícia do INSS,
O INSS, apesar de ter documentação médica que a doença era anterior, né, a pessoa se tornar ou retomar suas contribuições previdenciárias, apesar desse fato dela ser portadora da doença antes, o INSS não pode indeferir o benefício, uma vez que a incapacidade para o trabalho, que é o fato que gera o benefício do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, surgiu enquanto a pessoa era segurada do INSS. É aí que é o ponto crucial da discussão, né? Então, já concluindo, se o segurado teve um indeferimento do seu requerimento de auxílio-doença por motivo de doença pré-existente, a primeira atenção que a gente tem que dar para a situação é entender quando foi o início da incapacidade. Se o início da incapacidade foi após essa pessoa ter se tornado ou ter retomado a sua situação de segurado do INSS e cumprido com a carência, né, exigida, com algumas exceções, ela deve sim levar esse indeferimento para a via judicial e conseguir o seu benefício de auxílio-doença ou, dependendo da gravidade da incapacidade, até uma aposentadoria por invalidez, conseguir na justiça, inclusive buscando os atrasados desde da entrada do requerimento do benefício administrativo, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Se vocês gostaram dessa informação, se foi útil para você, peço que curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo.